Idoso empurra neto milionário de janela da sua mansão e olhe o que cachorro fez. Um grito cortou o silêncio daquela tarde luxuosa na mansão. O velho, com o olhar gelado, empurrou o próprio neto milionário pela janela da mansão. Todos pensaram que seria o fim, mas foi aí que o cachorro da família entrou em ação, e o que ele fez vai te deixar sem palavras. A neblina da manhã subia lentamente pelo vale, envolvendo a colina como um manto de mistério. No topo, erguia-se a imponente mansão Montenegro, uma construção centenária de arquitetura clássica, com colunas de mármore branco e janelas imensas que refletiam a luz cinzenta do amanhecer. Ao redor, jardins perfeitamente podados desenhavam labirintos de buchinhos e fontes de pedra, enquanto carvalhos e araucárias ancestrais lançavam sombras longas sobre os caminhos de paralelepípedo. Aquele era um lugar onde o silêncio falava alto e onde o passado parecia sussurrar entre as folhas. Dentro da mansão, a atmosfera era densa. Os corredores eram adornados com quadros de antepassados de olhar severo, e o aroma de madeira antiga se misturava ao de café recém-passado. Porém, o calor acolhedor do lar não encontrava eco no convívio da família Montenegro. No grande salão, onde um lustre de cristais tremeluzia com a brisa, sentavam-se em lados opostos dois homens de gerações distantes. O patriarca, Sr. Alencar Montenegro, de 82 anos, e seu neto, Caio, o herdeiro de 19. Caio trajava uma camisa de linho cara, mas amassada, e mexia distraidamente no celular enquanto tomava seu suco de laranja. Já o avô, de postura ereta e olhar endurecido, observava-o com uma mistura de decepção e melancolia. "Você pretende sair de novo hoje?" perguntou Alencar com a voz grave, cortando o silêncio como uma navalha. Caio não ergueu os olhos. "Tenho um encontro, nada importante", respondeu indiferente. Do outro lado da sala, deitado sobre um tapete persa, estava Thor, o pastor belga da família. Imponente, silencioso, ele observava cada gesto de seu jovem dono. Seus olhos castanhos, quase humanos, não piscavam, como se pressentisse algo, como se compreendesse o que estava por vir. Ninguém falava sobre isso, mas desde a morte trágica dos pais de Caio, filho único de Alencar, num acidente misterioso anos atrás, as paredes da mansão carregavam uma tensão velada. Segredos, feridas nunca fechadas. E agora, com a saúde do patriarca debilitada e o jovem cada vez mais rebelde e distante, a sensação de que algo sombrio se aproximava tornava-se quase palpável. Durante o café da manhã, Alencar tentou iniciar mais uma conversa sobre negócios, sobre valores, mas Caio, mais interessado nos flashes das redes sociais do que nos ensinamentos do avô, apenas revirava os olhos. "Você está desperdiçando tudo o que construímos, Caio. Essa fortuna não vai te proteger para sempre." Thor, silenciosamente, ergueu a cabeça. Seus ouvidos atentos captaram algo que os humanos não ouviram. Um ruído sutil vindo um corredor, um sussurro, um passo leve. Ninguém mais percebeu, mas Thor se pôs de pé, alerta. O mordomo da casa, Miguel, surgiu à porta com uma expressão perturbada. "Com licença, senhores. Há algo estranho no porão. Um dos quadros... caiu sozinho." Caio deu uma risadinha debochada. Fantasmas do passado, vovô." Alencar, no entanto, ficou pálido. Levantou-se devagar, apoiando-se na bengala ornamentada com o brasão da família. "Esse quadro era de seu pai. Ele nunca caiu antes, nem mesmo nos piores ventos." Thor caminhou até Alencar, como se o encorajasse. O velho homem afagou sua cabeça, quase com gratidão. "Vamos ver." Descendo os degraus de madeira escura até o porão, Caio ainda zombava em voz baixa.
Mas ao abrir a porta do cômodo abafado, uma rajada de ar frio os envolveu. O quadro de seu pai estava caído, sim, com o vidro estilhaçado. Mas havia algo mais, uma marca na parede, revelada pelo tempo, com símbolos estranhos gravados atrás do quadro. "O que é isso?" murmurou Caio, agora com a voz menos segura. "Algo que você não está pronto para entender", respondeu o avô, com a voz embargada. Thor rosnou levemente, fixando o olhar em um canto escuro do porão. Um vulto parecia se mover ali, mas desapareceu tão rápido quanto surgira. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. O silêncio da mansão era cortado apenas pelo som dos passos de Thor pelos corredores, como um guardião silencioso. Enquanto Caio vasculhava a internet em busca de explicações sobre símbolos ancestrais, o velho Alencar ficava na biblioteca, relendo um velho diário de couro com páginas amareladas. Então, pouco depois da meia-noite, um estrondo, vidros quebrados, um grito abafado vindo do quarto de Caio. Thor correu antes de qualquer um, atravessando portas com uma velocidade impressionante. O que ele viu naquela noite mudaria para sempre a história da família Montenegro. Mas essa é uma história para a próxima parte. O relógio marcava 10h17 da manhã. A luz dourada filtrava-se pelas janelas de vitral da biblioteca da mansão Montenegro, lançando feixes dançantes sobre os móveis antigos e os livros empoeirados que preenchiam cada centímetro das prateleiras. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do enorme relógio de pêndulo na parede e pela crescente tensão que preenchia o ar. Lá dentro, Sr. Alencar estava de pé, apoiado em sua bengala, o rosto fechado como pedra. Do outro lado da mesa de carvalho escuro, Caio gesticulava com raiva, a voz carregada de frustração e impaciência. "Você acha que pode controlar tudo só porque construiu esse império?" Caio disparava, os olhos inflamados. "Mas eu sou o herdeiro, quer você goste ou não." Alencar apertou os lábios, o olhar cravado no neto como uma lâmina. E tom era firme, mas baixo, quase como um sussurro que pesava mais que um grito. Um herdeiro que ainda não entendeu o preço do poder e os segredos que ele carrega. Caio se aproximou com raiva. "Está falando dos segredos da família, não é? Sempre com essas palavras soltas, como se estivesse me testando. Está escondendo algo, avô. E eu vou descobrir." "Talvez não seja você quem deva saber", respondeu Alencar, e havia ali um fio de ameaça velada envolto em melancolia. O estalo de um livro caindo da estante interrompeu a tensão, como se a própria mansão se manifestasse contra aquela conversa. Thor, que observava do corredor, rosnou baixo, como se pressentisse algo. O jovem empurrou a porta e saiu furioso, os passos pesados ecoando pelo piso de madeira. 2 minutos depois, o grito. Foi como se o tempo parasse. Um grito cortante, humano e breve, que fez os cristais do lustre do hall vibrar. Em seguida, um som seco. O corpo de Caio despencando do segundo andar e encontrando o chão de pedras com um estrondo surdo. O silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Thor foi o primeiro a se mover. Com um latido agudo e desesperado, disparou escada abaixo, correndo como se soubesse exatamente para onde ir. Quando chegou ao jardim, seus latidos mudaram. Tornaram-se frenéticos, insistentes, quase agressivos. Ele circundava o corpo de Caio, cheirando cada parte, tentando cutucá-lo com o focinho. Quando um dos jardineiros tentou se aproximar, Thor mostrou os dentes com um rosnado selvagem, como se protegesse algo sagrado. "Meu Deus!" exclamou Teresa, a governanta, ao avistar a cena da varanda. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto ela descia correndo os degraus. Os olhos marejados de lágrimas, a boca balbuciava orações. "Não, não, o Caio! Por favor, Caio!" Os empregados surgiam das outras alas da mansão, confusos e alarmados.
Sussurros histéricos, passos apressados, ligações interrompidas por soluços. Mas entre toda aquela confusão, uma figura desceu os degraus da mansão com uma calma inquietante. Senhor Alencar. Com sua bengala marcando um compasso firme no mármore frio, o patriarca caminhou até o jardim. Seus olhos não tremiam, sua respiração não se alterava. Parou a 2 metros do corpo do neto. Thor imediatamente se colocou entre os dois, como uma barreira viva, e soltou um latido que soou mais como um aviso. Alencar não recuou, mas também não avançou. Observava o corpo estendido com um olhar que ninguém conseguiria decifrar. Havia dor ali, sim, mas ela estava escondida sob camadas de gelo, como quem assiste ao colapso de algo que já previa, mas desejava evitar. Levem-no. Para dentro, disse enfim, sem tirar os olhos de Thor. Com cuidado. Senhor, Teresa sussurrou, a voz falhando. Ele pode estar... Não diga isso, cortou Alencar, seco como navalha. Do alto da mansão, uma cortina se moveu discretamente. Alguém observava. Ou algo. E enquanto os empregados hesitavam em se aproximar de Caio por medo do cão, Thor fez algo ainda mais surpreendente. Deitou-se sobre o peito do rapaz, pressionando o corpo contra o dele, como se ouvisse um som que ninguém mais ouvia, como se naquele momento estivesse tentando manter algo vivo, ou impedir que algo escapasse. E nesse instante, uma rajada de vento percorreu o jardim. As folhas das árvores ancestrais se agitaram como numa coreografia ritual. O céu, antes límpido, começou a se fechar. Alencar ergueu o rosto para o céu nublado e murmurou algo inaudível. Na mansão Montenegro, a tragédia apenas começava, e Thor sabia disso melhor do que ninguém. A sirene da ambulância cortava o silêncio solene da colina como uma lâmina vibrante, mas mesmo sua chegada apressada parecia pequena diante da cena que se desenrolava nos jardins da mansão Montenegro. Os paramédicos saltaram do veículo com rapidez, abrindo caminho entre os empregados aflitos. No centro do tumulto, Thor continuava ao lado do corpo de Caio, lambendo suas mãos com delicadeza e soltando gemidos baixos que mais pareciam lamentos. "Ele está vivo!" gritou um dos paramédicos ao verificar os sinais vitais. "Respiração fraca, mas estável. Precisamos removê-lo imediatamente." Thor resistiu quando tentaram afastá-lo. Rosnou baixinho, com os olhos marejados, como se implorasse para continuar ali. Um dos paramédicos, sensibilizado, afagou o cão com cuidado. "Ele só quer protegê-lo", murmurou, e então guiou o animal para o lado, permitindo o trabalho da equipe. A polícia chegou poucos minutos depois. Os agentes se entreolhavam enquanto recebiam os relatos desconexos dos empregados. A única testemunha da queda, ao que tudo indicava, era o próprio Sr. Alencar. "Foi um acidente", declarou ele com firmeza, cruzando os braços diante do delegado. "Meu neto estava alterado, saiu abruptamente da biblioteca. Deve ter escorregado, aquela sacada é antiga, já pedi reforma antes." Mas seu tom era tão controlado, tão calculado, que despertava mais dúvidas do que convicções, especialmente para a jovem detetive Carolina Andrade, recém-chegada à cidade e designada para acompanhar o caso por ordem do delegado local. Ela era observadora, atenta, e não deixava passar os pequenos detalhes, especialmente os que envolviam Thor. Desde que Caio fora levado ao quarto de repouso, internado sob vigilância médica particular, Thor se recusava a sair da porta. Sentado, com as orelhas em alerta e o corpo tenso, ele rosnava sempre que o avô se aproximava. Não era um rosnado de defesa qualquer. Era algo mais profundo, uma reação instintiva, um alerta. "Esse cachorro sabe mais do que parece", comentou Carolina, abaixando-se lentamente diante de Thor. Estendeu a mão com cuidado. Thor não rosnou para ela.
Pelo contrário, a encarou profundamente. Depois olhou para a escada que levava ao segundo andar, em direção à biblioteca. Carolina arqueou uma sobrancelha. Quer me mostrar algo? Thor se levantou de repente. Caminhou até os degraus, parando ao pé da escada e olhando para trás, esperando por ela. Depois, subiu. Carolina hesitou. Lançou um olhar para os outros policiais, que reviravam o jardim e questionavam os empregados, então seguiu o animal. No corredor, Thor não se desviou. Seguiu diretamente até a porta da biblioteca. Quando Carolina se aproximou, ele se postou diante dela e soltou um latido único, seco, como quem bate a porta pedindo entrada. Ela girou a maçaneta. Estava trancada. Trancaram depois da queda, comentou uma empregada, surgindo discretamente atrás. A pedido do senhor Alencar. Disse que não havia mais nada lá dentro. Carolina franziu o senho. Tem certeza? Absoluta, senhorita. E ninguém além dele tem a chave. Thor, impaciente, raspou as patas na porta, insistente. Carolina desceu até o hall e foi direto ao avô. Senhor Alencar, vou precisar da chave da biblioteca. Já disse que Caio caiu de lá. Não há mais nada a ver naquele cômodo, respondeu ele ríspido. É exatamente por isso que precisamos investigar. Seu neto ainda está inconsciente, e esse cachorro, ela apontou para Thor, está tentando nos dizer alguma coisa. Como policial, eu prefiro ouvir até mesmo o silêncio de um cão do que ignorar um instinto como o dele. Alencar hesitou. Uma veia saltou em sua têmpora, mas por fim entregou a chave com um suspiro contido. Façam o que quiserem, disse, antes de virar as costas e desaparecer pelo corredor. Na biblioteca, a luz do meio-dia entrava enviesada pelas janelas altas. Carolina e Thor adentraram o cômodo com cautela. O cachorro caminhou até a escrivaninha, parou diante de um dos tapetes, olhou para ela, depois começou a arranhar o chão. Carolina afastou o tapete. Havia uma tábua solta. Quando a ergueu, encontrou uma pequena caixa de madeira escura, cuidadosamente guardada ali. Dentro, papéis antigos, fotografias e uma carta. Enquanto ela lia, seu semblante se transformava. Cada linha revelava algo mais sombrio, segredos antigos, traições familiares. Uma disputa que envolvia muito mais do que dinheiro ou orgulho. E no fim da carta, uma frase curta, sublinhada com traços firmes. Se algo acontecer comigo, procure Thor. Ele sabe a verdade. Carolina olhou para o cachorro, que agora a encarava com olhos silenciosos, mas determinados. Então é isso, sussurrou. Você é a chave. O mistério da queda de Caio acabara de se transformar em algo muito maior. E a mansão Montenegro começava a revelar suas sombras. O silêncio da biblioteca era quase sagrado, quebrado apenas pelo som suave das páginas que Carolina examinava uma a uma. O cheiro de couro velho e madeira encerada pairava no ar. Mas havia algo mais ali. Algo que não se via, apenas se sentia. Thor permanecia atento, inquieto, andando de um lado para o outro, até parar repentinamente em frente a uma prateleira no canto mais escuro da sala. Com um leve ganido, ele começou a arranhar o rodapé de madeira. Carolina se aproximou. Não havia nada visível à primeira vista, mas quando ela empurrou um dos livros com mais força, ouviu um clique seco. Um compartimento secreto se abriu. Dentro, um pequeno gravador de voz antigo repousava entre volumes empoeirados e livros falsos. Carolina, já com o coração acelerado, retirou o aparelho com cuidado. Estava com a bateria fraca, mas ao apertar o botão de play, a voz de Caio surgiu clara e determinada. Você sempre fingiu que era pelo bem da família, mas eu sei, avô. Eu descobri tudo. Os documentos, o que você fez com o meu pai. Você pensa que pode enterrar o passado, mas eu vou revelar. Eu não tenho medo de você. Pausa. Se algo acontecer comigo,
Vão saber. Eu tenho provas. A gravação termina com um som abafado. Uma pancada? Ou algo sendo arremessado? Carolina apertou os lábios. Suas mãos tremiam levemente. Aquilo mudava tudo. Thor rosnou baixinho e puxou-a com o focinho em direção à porta. A detetive, ainda impactada, seguiu-o sem questionar. Ele desceu as escadas com pressa, atravessou o salão principal e saiu pelos fundos da mansão, guiando-a até o velho jardim de pedras. Lá, embaixo de um salgueiro antigo, Thor começou a cavar com fervor. "O que é que você está tentando?" "Me mostrar agora, garoto", sussurrou Carolina, ajoelhando-se ao lado dele. Minutos depois, suas patas arranharam algo rígido. Carolina afastou a terra com as mãos e encontrou uma pequena caixa de ferro enferrujada nas bordas, mas ainda intacta. Dentro dela, cuidadosamente, embrulhados em tecido, estavam documentos envelhecidos, algumas fotografias em preto e branco, cartas datilografadas e um testamento com data recente, com assinatura de Alencar. Ela estendeu as folhas sobre a grama uma a uma. As fotos mostravam Alencar, décadas mais jovem, ao lado de um homem que era idêntico a ele, mas que todos na família diziam ter morrido jovem, o verdadeiro pai de Caio. Entre as cartas, um trecho chamou sua atenção. "Você me tirou tudo, Alencar, até meu próprio nome. Mas Caio vai saber a verdade, e se você tentar calá-lo como fez comigo, ela virá à tona de qualquer forma. Thor viu, e ele lembrará." Carolina sentiu o estômago revirar. A peça que faltava finalmente se encaixava. A expressão fria de Alencar, o medo de Caio, a carta no esconderijo, tudo apontava para um mesmo cenário, tentativa de homicídio. E o mais improvável dos testemunhos, Thor, era a única alma viva que estivera presente em cada momento-chave. A detetive pegou o testamento, comparou a assinatura com outros documentos. Havia divergências visíveis. "Ele forjou tudo", murmurou, e estava prestes a ser exposto. Thor latiu uma vez, alto, como se confirmasse. Seu olhar estava cravado na mansão. Carolina se levantou lentamente, segurando a caixa contra o peito. Respirou fundo, encarando a imensidão da propriedade. Tudo aquilo, as riquezas, os segredos, o prestígio, estava construído sobre areia movediça. E agora, com Caio em coma e o silêncio sepulcral da família pairando no ar, cabia a ela e ao cachorro que sabia demais trazer a verdade à tona. De volta à casa, Thor parou diante da porta do quarto de Caio. Deitou-se ali como um guardião silencioso. Mas agora Carolina entendia. Ele não estava apenas protegendo o jovem. Ele estava esperando o momento certo, porque o passado tinha voz, e ela havia acabado de ser ouvida. A luz do fim da tarde entrava suavemente pela janela do quarto hospitalar, pintando o ambiente com tons dourados e melancólicos. Máquinas apitavam com regularidade. Perfurações de agulhas e cabos envolviam o corpo ainda frágil de Caio Montenegro, mas os olhos, ainda que pesados, estavam abertos e vivos. Thor, que até então jazia imóvel aos pés da cama, ergueu a cabeça assim que o viu acordar. Seus olhos brilharam e ele soltou um leve ganido como quem chorava de alívio. Com esforço, Caio moveu a mão em direção ao focinho do cachorro. "Thor", murmurou num fio de voz. "Você ficou?" Thor lambeu seus dedos com carinho, como se dissesse, "Eu nunca saí." Carolina, sentada ao lado, aproximou-se com o celular na mão. Tinha gravado as primeiras palavras do rapaz, embora ainda estivessem desconexas. Ela sabia que cada fragmento de memória de Caio poderia ser vital, mas por ora ele precisava de tempo e de segurança. Ele acordou Thor. "Você conseguiu manter sua promessa", sussurrou ela, acariciando o pescoço do pastor belga, mas o clima de alívio durou pouco.
Horas depois, ao ligarem a televisão do quarto, a imagem de Alencar apareceu ao vivo, dando uma entrevista à imprensa em frente à mansão. A voz grave do patriarca ecoava com falsa serenidade. Meu neto sofreu um acidente lamentável, mas a família Montenegro é forte. Estamos juntos e unidos neste momento difícil. Thor saltou de pé. Começou a latir furiosamente para a tela, rosnando como se reconhecesse a dissimulação na voz de Alencar. Todos na sala olharam, surpresos. Caio, mesmo fraco, apertou levemente a mão de Carolina. Ele mentiu, sussurrou. A detetive não esperou mais. Reuniu os documentos, a gravação, as fotos, o testamento falsificado e foi direto até a mansão. Na sala de estar, Alencar aguardava como um rei sentado em seu trono, a mesma pose fria, a mesma voz calculada. Detetive Carolina veio me acusar com base em papel velho e latidos de cachorro. Ela se manteve firme, colocando os papéis sobre a mesa entre eles. O senhor não apenas manipulou a assinatura do testamento, como também escondeu documentos que revelam uma disputa com o próprio filho, pai de Caio. E seu neto estava pronto para trazer tudo à tona, até cair da janela. Alencar sequer piscou. Acidentes acontecem, especialmente com jovens impulsivos. Thor, que até então estava ao lado de Carolina, começou a se mover pelo salão. Farejava algo. Rosnava baixo, como se escutasse ecos escondidos nas paredes. Então parou diante de uma estante antiga, repleta de livros de couro. Com as patas, começou a empurrar um dos volumes com insistência. Thor! O que é? Perguntou Carolina, abaixando-se ao lado dele. De repente, um estalo. Um clique, metálico. A estante inteira se moveu levemente para trás e depois deslizou para o lado, revelando um estreito corredor escondido. Alencar se levantou num pulo. Não entre aí! Sua voz soou pela primeira vez com medo. Isso não é da sua conta! Mas Carolina já tinha sacado sua lanterna. Agora é, senhor Alencar. Thor entrou primeiro, os passos leves e silenciosos. Carolina seguiu logo atrás. O ar ali dentro era espesso, abafado, carregado de memórias escondidas. Ao final do corredor, uma pequena sala subterrânea revelou o que todos temiam, uma espécie de arquivo pessoal escondido por décadas. Lá, sobre uma mesa, havia cartas, trocadas com advogados obscuros, esboços de novos testamentos, todos desfavorecendo Caio. Havia também uma carta escrita à mão. Caio não está pronto. Sua teimosia será sua ruína. Melhor retirá-lo discretamente antes que arruíne tudo. E, por fim, um frasco de comprimidos com etiqueta rasgada. Exatamente do tipo que Caio tomava, receitado por um psiquiatra após a morte dos pais. Potencialmente manipulados. Carolina fotografou tudo cuidadosamente. Ao voltar para a sala, encontrou Alencar parado sozinho como um fantasma de si mesmo. Thor o encarava imóvel, em silêncio. Como quem finalmente via cair a máscara de um império construído com sangue e mentira. O senhor não precisa dizer nada, afirmou Carolina. A mansão já falou por você. Thor latiu, uma única vez. Era o som de uma verdade finalmente liberta. E naquele instante, o Império Montenegro começou a ruir. A tempestade rugia do lado de fora, como um prenúncio sombrio. Relâmpagos cortavam o céu sobre a mansão Montenegro, enquanto Carolina, com os documentos e provas em mãos, acionava a polícia. O caso agora era claro como o dia. Tentativa de homicídio, fraude, manipulação e ocultação de provas. O delegado já estava a caminho, mas algo deu errado, muito errado.
Enquanto Carolina descia as escadas após notificar as autoridades, uma das funcionárias cruzou o corredor em pânico. Detetive, o Sr. Alencar, ele levou o cachorro, pegou Tora à força e saiu pela ala velha da mansão. Disse que se Caio abrisse a boca, ele mataria o animal. O sangue de Carolina gelou. Thor, o elo da verdade, o guardião de Caio. Alencar sabia disso, e agora, num ato desesperado, havia feito o impensável. Ela correu até a ala antiga da casa, há muito tempo selada, um labirinto de corredores esquecidos, quartos em ruínas, móveis cobertos por lençóis, retratos despencados e histórias soterradas pelo tempo. Era como adentrar um túmulo vivo. As luzes tremeluziram, e o som da chuva batendo nas vidraças quebradas criava um clima espectral. No fundo de um salão empoeirado, uma porta se fechou com estrondo. Carolina se aproximou, mas era tarde. Alencar havia trancado por dentro. Do outro lado, o velho patriarca ofegava, arrastando Thor preso a uma corrente improvisada. O cão estava ferido, uma pancada na cabeça e sangue no pelo. Ainda assim, seus olhos não tinham medo, apenas fúria, lealdade. Você destruiu tudo, maldito animal! Rosnou Alencar, a mão trêmula segurando uma pistola antiga. Mas antes que pudesse falar mais, Thor, num movimento repentino, mordeu a corrente e se libertou com um salto. Mesmo ferido, correu pelo salão escuro, desaparecendo entre as sombras. Thor! Gritou Carolina quando viu a silhueta do pastor, belga emergir do vão da porta entreaberta, cambaleando, mas determinado. Ele parou diante dela, arfando, e girou para mostrar o caminho. Ela entendeu na hora. Me leve até ele. Vamos acabar com isso. O caminho pela mansão era um labirinto vivo. Degraus quebrados, retratos que pareciam observar. Tapetes rotos escondendo armadilhas do passado. Pisos falsos, pregos soltos, móveis prestes a desabar. Carolina seguia Thor com o coração aos pulos, os sentidos em alerta. A respiração acelerada se misturava ao som da tempestade. Finalmente, eles chegaram. Era um antigo salão de festas da família, agora transformado em um cofre pessoal de horrores. Documentos queimados, troféus vazios, quadros rasgados. E no centro, Alencar, com a arma apontada direto para ela. Um passo, Carolina, e o cão morre, e você logo depois. Mas Carolina ergueu as mãos devagar. Thor estava à sua frente, em posição defensiva, mesmo sangrando. O olhar do animal era de puro desafio. Olhe para você, Alencar. Um homem cercado de poder, reduzido a ameaçar um cachorro. Você já perdeu. Alencar riu, mas era um riso vazio, ressequido como ele próprio. Não entende? Esse animal destruiu tudo. Caio deveria ter morrido. Ele não sabe a verdade, não está pronto para ela. Eu fiz o que era preciso para proteger este nome. O nome Montenegro morreu no dia em que você virou as costas para o seu próprio sangue. Nesse momento, Thor avançou. Rápido como um raio, lançou-se contra Alencar, desviando a mira do disparo. O tiro ecoou pela mansão como um trovão. Carolina se jogou atrás de uma coluna, o coração disparado. Thor lutava com o velho homem no chão, rosnando, segurando a mão que empunhava a arma. "Solta, Thor!" gritou ela, correndo até os dois. Ela chutou a arma para longe e imobilizou Alencar com uma braçadeira de contenção. O velho patriarca caiu ao chão, arfando, vencido. Thor se afastou, cambaleando, mas em pé, vitorioso, os olhos ainda em chamas. O herói silencioso. Da noite, sirene ao longe, a polícia chegava. Carolina olhou para o cão. Você salvou a verdade, Thor. Salvou todos nós. Lá fora, a tempestade começava a cessar. Mas dentro da mansão Montenegro, uma nova história estava apenas começando. O mundo parecia desacelerar no instante seguinte ao estalo do disparo. Um clarão, o som seco do gatilho sendo puxado. Um tiro disparado com a fúria desesperada de um homem encurralado.
Foi nesse instante que Thor se lançou no ar. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O cão saltou na frente de Carolina, o corpo arqueado em pleno voo, os olhos fixos no alvo. O projétil passou de raspão por seu flanco, fazendo o sangue escorrer rapidamente pelo pelo espesso. Ainda assim, mesmo ferido, Thor caiu sobre Alencar com força, derrubando-o no chão com um baque surdo. Carolina gritou: "Thor!" O cachorro, mesmo cambaleando, ainda rosnava, de pé sobre o peito do velho patriarca, que agora não tinha mais para onde correr. A arma caiu de sua mão e rolou pelo chão de pedra. Alencar, estirado no chão, arfava com dificuldade. Não de dor, mas de derrota. Sirenes, luzes vermelhas e azuis começaram a pintar as paredes sombrias da mansão. A polícia irrompeu pelo salão como uma maré de justiça atrasada. Agentes renderam o idoso sem resistência. O delegado olhou para Carolina com uma mistura de respeito e alívio. Conseguiu, detetive, mas ela não ouviu. Já estava ajoelhada ao lado de Thor, pressionando o ferimento com um lenço enquanto o acariciava com mãos trêmulas. "Aguenta, garoto. Você vai ficar bem. Você é o mais corajoso de todos nós." Horas depois, no hospital veterinário, o silêncio era cortado apenas pelos ruídos das máquinas e do soro pingando lentamente. Thor descansava sobre uma maca acolchoada, os olhos fechados, mas respirando com regularidade. O tiro havia sido de raspão, felizmente. Ainda assim, a tensão permanecia no ar. Foi quando a porta se abriu e Caio entrou, ainda pálido, ainda com curativos, mas caminhando com passos firmes. Seus olhos se encheram de lágrimas assim que viu Thor. Ele me salvou. Salvou você. Salvou tudo. A voz de Caio falhava, embargada de emoção contida. Carolina assentiu, mas preferiu apenas observar. Aquele momento não pertencia a ela. Caio se aproximou devagar e ajoelhou-se ao lado da maca. Com cuidado, acariciou a cabeça do cão, que abriu os olhos lentamente. Thor soltou um suspiro quase humano e abanou o rabo, fraco, mas presente. "Eu fui um idiota, Thor", disse Caio com um sorriso quebrado. "Você tentou me avisar tantas vezes e eu não escutei." Ele abaixou a cabeça, encostando a testa na do cachorro. "Mas eu te escuto agora, juro. Nunca mais vou ignorar você. Nunca mais vou ignorar ninguém que tentar me proteger, mesmo sem palavras." Thor soltou um ganido suave, como se entendesse cada palavra. Carolina olhou para os dois e sorriu. Era isso. Não era só o fim de uma investigação. Era o início de uma reconexão, de um renascimento. Semanas depois, a mansão Montenegro reabria suas portas. Mas já não era mais a mesma. Caio caminhava pelos corredores com outra postura. Em seu lado, Thor, agora completamente recuperado, andava com orgulho. Os dois paravam frequentemente diante dos retratos antigos, como se buscassem, juntos, reinterpretar o passado. "A verdade foi enterrada por tempo demais, né, parceiro?" murmurou Caio, olhando para um quadro do avô. Thor apenas latiu uma vez. "É, também acho." No jardim, onde tudo quase terminou, agora flores desabrochavam. A pedra onde Caio caíra havia sido transformada num memorial discreto. Não para a queda, mas para a salvação. Para lembrar que mesmo nas famílias mais sombrias pode existir redenção e que às vezes a voz mais sábia vem de quatro patas. O tribunal estava lotado, cada banco, cada espaço junto às paredes, ocupado por jornalistas, curiosos, funcionários da justiça e até crianças de escolas vizinhas trazidas para assistir àquele que já era considerado o julgamento do século. No banco dos réus, o outrora imponente Sr. Alencar Montenegro mantinha a cabeça baixa. Já não havia traço algum do patriarca altivo e calculista que desafiava a todos com o olhar.
Restava apenas um homem envelhecido, consumido pela própria arrogância e pela certeza de uma queda inevitável. As provas desfilavam uma a uma sobre os telões do tribunal. Os documentos falsificados, a assinatura periciada do testamento, as cartas escondidas, o plano arquitetado com frieza. E então, a peça final. A gravação de voz encontrada na biblioteca por Thor, onde Caio alertava sobre a ameaça que corria. As pessoas prendiam a respiração. Algumas soluçavam discretamente. Outras apenas balançavam a cabeça, incrédulas com a monstruosidade do que ouviram. O juiz, de semblante grave, suspirou profundamente antes de falar. Esta corte reconhece que, se não fosse pela coragem incomum de um ser que não pode falar, a verdade talvez nunca tivesse vindo à tona. Ele então olhou para a porta do fundo. E por isso autorizo o pedido especial do Ministério Público para que o verdadeiro herói esteja presente neste momento. As portas se abriram e lá estava Thor. Com passos firmes e atentos, entrou no tribunal com um colete especial da polícia canina, onde lia-se bordado em dourado. Herói de honra! A plateia se levantou instintivamente. Algumas pessoas começaram a bater palmas, outras choravam abertamente. Os flashes das câmeras piscavam como estrelas nervosas. Thor caminhou diretamente até Caio, que agora se levantava lentamente, ainda com auxílio de uma bengala. Aplausos explodiram. Ele se abaixou diante do cão emocionado e em seguida foi até o púlpito, encarando a multidão com os olhos marejados. Respirou fundo. Eu nem sei por onde começar. Silêncio absoluto. Thor não é só um cachorro. Ele é meu amigo, meu guardião. E mais importante, ele é a voz que eu não tive quando tudo parecia estar desmoronando. Fez uma pausa, engolindo as lágrimas. Quando ninguém quis acreditar, ele ficou. Quando tudo parecia perdido, ele cavou, literalmente, a verdade. Se hoje estou vivo, se a justiça foi feita, é porque ele teve mais coragem do que todos nós juntos. A plateia começou a aplaudir. Suavemente, depois intensamente. Esse tribunal foi palco de muita dor, mas também foi onde eu aprendi que a lealdade de um animal é mais poderosa que 1000 discursos. E hoje eu prometo, diante de todos, vocês, que jamais vou deixar que a memória desse gesto seja esquecida. Caio se voltou para Thor e com a voz trêmula concluiu: Obrigado, Thor, por nunca desistir de mim, por me ensinar o que é amor verdadeiro e justiça. O juiz enxugou discretamente uma lágrima antes de bater o martelo. Sentença dada. Senhor Alencar Montenegro, o senhor está condenado. Thor olhou para Caio. Seus olhos brilhavam. Horas depois, a imagem de Thor com o colete da polícia estamparia os noticiários, as redes sociais e até murais escolares. Crianças desenhariam cartazes com sua figura e slogans como Thor, o cão da verdade. E nem todos os heróis usam ugapas. Alguns têm 4 patas. E à noite, na mansão Montenegro, agora sob nova administração, Thor e Caio sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, a paz reinava. A gente venceu, parceiro, sussurrou Caio, passando a mão devagar pelo pelo de Thor. E o melhor, juntos. Thor respondeu com um leve suspiro, deitando-se ao lado dele. O mundo podia continuar cheio de sombras, mas ali, naquela colina, iluminada pela lua, a luz da lealdade e da coragem nunca mais se apagaria. Meses se passaram desde o julgamento que comoveu o país. A antiga mansão Montenegro, antes símbolo de arrogância e segredos sufocados, agora respirava novos ares. Sob a liderança de Caio, as portas que antes eram mantidas trancadas se abriram para a comunidade.
Os corredores, antes silenciosos, ganharam vida com risadas de crianças, passos apressados de voluntários e o som alegre de patas correndo entre os tapetes restaurados. O jovem herdeiro, agora amadurecido pela dor e fortalecido pela verdade, tinha uma missão clara: transformar seu legado em algo maior do que riqueza. Criou, com o apoio de Carolina e de especialistas do país inteiro, a Fundação Thor. Um centro de acolhimento, treinamento e reabilitação de cães-heróis. Animais que, assim como seu fiel amigo, carregavam no coração uma coragem que ia além das palavras. A sede da fundação ficava nos jardins da propriedade, onde antes Caio quase perdera a vida. Agora, aquele solo acolhia novos recomeços. Cada árvore foi mantida, cada pedra realocada com carinho, como quem respeita o passado, mas planta o futuro. Thor, por sua vez, tornou-se uma figura nacional, retratado em murais escolares, homenageado em cerimônias oficiais, citado em livros infantis e premiado como símbolo da lealdade animal, vivia seus dias em paz. Já não precisava correr em alerta. Agora, ele descansava sob o sol da varanda, cercado de mãos afetuosas e olhos que o reconheciam como o herói silencioso que era. Caio costumava dizer, com um sorriso discreto: ele não salvou só a minha vida. Salvou quem eu poderia ter me tornado e me mostrou quem eu devia ser. Carolina, por sua vez, manteve-se próxima. Tornou-se madrinha e mentora da fundação, conduzindo palestras, criando programas de treinamento com ex-agentes da polícia e oferecendo orientação jurídica para projetos de proteção animal. Sua ligação com Caio e Thor transcendera a investigação. Era agora uma conexão baseada em admiração mútua, respeito e propósito compartilhado. Em uma cerimônia especial de final de ano, Caio subiu ao palco montado nos jardins da fundação. Crianças, jornalistas e antigos policiais lotavam o espaço. Thor estava ao seu lado, de colete azul escuro bordado com as palavras: Fundador honorário Thor. Caio pegou o microfone, olhou para Thor e então para a multidão. Esta fundação é uma homenagem, um agradecimento. Mas, acima de tudo, é um compromisso. De ouvir, de proteger e de acreditar que heróis podem ter focinho, rabo e um coração maior do que qualquer ser humano que eu já conheci. Fez uma pausa. Respirou fundo. Thor me ensinou algo que nenhum livro, aula ou fortuna poderia me ensinar: que os animais enxergam o que muitas vezes os humanos se recusam a ver. Que a verdadeira lealdade é silenciosa, mas presente, e que sim, ela pode salvar vidas. O público aplaudiu de pé. Algumas pessoas choravam abertamente. Thor apenas abanou o rabo como se dissesse: missão cumprida. Mais tarde, naquela mesma noite, Caio sentou-se no gramado com Carolina e Thor ao lado. Sabe, nunca pensei que um cachorro mudaria minha vida, disse ele, acariciando o pelo do amigo. Mas se um dia eu me perder de novo, espero que ele esteja por perto. Ele vai estar, respondeu Carolina. Eles sempre estão, mesmo quando a gente não entende. Lá no alto, as estrelas brilhavam com mais intensidade naquela noite. E na colina onde outrora moravam sombras e segredos, agora reinava a luz da verdade, da amizade e da lealdade incondicional. Alguns heróis não precisam de palavras. Basta um olhar atento, uma pata estendida, um coração leal. E no meio do silêncio, quando ninguém mais escutava, Thor viu, Thor sentiu, Thor agiu. Quantas vezes ignoramos o que nossos animais estão tentando nos mostrar? Quantas vezes subestimamos a sabedoria silenciosa de quem só sabe amar, proteger e esperar? Talvez hoje seja o dia de olhar diferente para aquele olhar que nos acompanha todos os dias. Aquele rabinho que abana quando você chega, aquele
focinho que parece sentir quando algo não vai bem. E agora queremos ouvir de você. Seu pet já fez algo que te surpreendeu? Já te protegeu de alguma forma? Já tentou te dizer algo e você entendeu mesmo sem palavras? E se você se emocionou com essa jornada de Thor, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar sua história, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa.